Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, por aqui tá tudo ótimo. Passando pra finalmente postar primeiro vídeo aí desse diário da gravidez, quase no fim do primeiro trimestre, né? Gente, loucura esse primeiro trimestre, loucura, mas eu vim contar tudo pra vocês. Falei que eu queria fazer um diário de gravidez e vou seguir aí fazendo, ainda não sei se por semana, se por mês, se por trimestre, porque vai depender aí do tanto que eu tenho pra falar a respeito. Inicialmente estou pensando em fazer semanalmente, toda segunda-feira vira meu ciclo, então aí toda segunda-feira eu posto o vídeo do diário da gravidez, o que aconteceu na semana anterior. Então vamos começar pela descoberta. Eu descobri bem cedo, eu descobri com 5 semanas e 3 dias. Eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos numa madrugada de segunda-feira para terça-feira, no dia 12 de fevereiro. O que aconteceu? Eu comecei a passar muito mal, senti muitas dores abdominais, dores nas costas, muita dor no corpo. Eu tava assim, desfalecida, gente. E durante a madrugada eu tive 3 episódios de dor de barriga, se é que vocês me entendem. Só que assim, pensei, vai passar, tá tudo bem. Acordei no dia seguinte desfalecida, mal, fui trabalhar, pensei, vai passar. Então, fui trabalhar normal. Só que eu não tava aguentando trabalhar. Era muita dor que eu sentia no meu corpo, eu tava muito mal. Então eu acabei arrumando, organizando o que eu precisava organizar ali no momento e avisei que eu tava indo pro hospital, porque eu não tava aguentando. Peguei e fui pro UPA. Lá no UPA eu fui atendida super rápido, eu acho que em 1, 2 horas já tinha feito tudo. Foi super rápido, só que a médica me falou que eu estava com... Eu não vou lembrar o nome médico, o termo médico, mas era como se fosse uma intoxicação alimentar. E eu já tive intoxicação alimentar e já tive dengue. E aqui em Marília tava tendo um surto de dengue. Então pensei, isso não é intoxicação alimentar, tá com cara de dengue. Beleza, ela me passou vários remédios pra intoxicação alimentar. Eu não comecei a tomar, porque eu tava com medo de estar com dengue. E com dengue a gente não toma qualquer coisa, né? E pensei assim, como ela me deu 2 dias de atestado, hoje eu vou ficar só na dipirona, amanhã eu vou no posto. Beleza, eu errei a data, tá? Isso começou no dia 11 de fevereiro. Foi dia 11 de fevereiro, porque dia 12 foi o dia que eu descobri. Aí, no dia seguinte, eu fui no posto, era o dia 12. Eu fui no posto e falei que eu tava com sintomas que eu estava e tudo mais, que eu não tava conseguindo nem comer, não tava conseguindo... Eu só dormia, eu não conseguia fazer nada, só sentia dor e só dormia. E aí, beleza, eu fiquei a manhã inteira esperando lá pra ser atendida e nada. 11h30 mais ou menos eu fui atendida pela médica, só que a minha amiga tinha falado antes pra mim, porque o Brandon tava falando há muito tempo atrás que eu já estava grávida. Ele ficava falando, não, você tá grávida, não, você tá grávida. Eu ficava, menina, para de ser doido. Não tem como, sabe? Eu menstruei esses dias, de onde você tirou isso? E ele já tava falando e minha amiga pegou e falou pra mim, ela falou, você vai falar pra médica que você tá com suspeita de gravidez. Eu falei, gente, eu não tô grávida, ela falou, mas você vai falar. Porque se você estiver grávida e se você estiver com dengue, você é grupo de risco. Então você vai falar isso. Eu falei, tá bom. Passei na médica, mais ou menos umas 11h30 da manhã. Falei tudo que eu tava sentindo, o que a médica do UPA falou. E falei que eu poderia estar grávida. Aí ela foi, conversou com a ginecologista do posto e voltou. Nisso, a ginecologista do posto veio e perguntou pra mim, ela falou, você se importa de ser atendida na frente de alunos? Eu falei, não. Alunas, ela falou. Eu falei, não. Ok. Ela falou, então eu vou te atender como você tá desde cedo aqui, eu vou te atender 12h30 no meu primeiro horário da tarde, que vai começar daqui a pouco. Eu falei, tá bom, já tô aqui, né? Vou fazer. Beleza, fiquei esperando. Fui atendida pela ginecologista, ela falou que realmente eu tava com sintomas de dengue. E aí ela perguntou pra mim, da minha menstruação e tudo mais. Eu falei, olha, ela tá atrasada 2, 3 dias. Pra mim isso não é atraso. Convenhamos, né, que vive variando, então pra mim isso não é atraso. Mas, aí ela falou, tá atrasado? Ela falou, ainda que seja 2, 3 dias, sejam 2, 3 dias, está atrasado. Ela falou, a gente vai fazer um teste de gravidez. Eu falei, tá bom. Fui, fiz o teste, ela falou pra mim deixar lá na pia do banheirinho que tem dentro da sala dela. Ela já perguntou pra mim se eu queria fazer todos os exames de rotina. Eu falei, já tô aqui mesmo, vamos fazer. Aí, fez os exames todos, tudo mais. Aí ela foi lá olhar no banheiro e foi com a estudante que tava acompanhando ela, né? Tinham 2 estudantes na hora das perguntas, mas na hora de me examinar, ela deixou uma só. Ela pediu que ficasse uma só na sala. Aí a menina foi e tudo mais, e aí ela começou a conversar com a menina, explicar. E aí do nada ela, não. Vamos lá. Falei, não tô grávida, né? Já tava esperando. Aí ela sentou na cadeira, mostrou o resultado e ela falou, você tá grávida. Eu comecei a dar risada, gente, que eu falei assim, tá de brincadeira, né? Como assim eu tô grávida? Eu falei, sério? Aí ela falou que eu tava grávida realmente e tudo mais, que o teste tinha saído muito fraquinha, a linhazinha tava saindo bem fraquinha, mas é considerado gravidez e que eu ia ter que fazer os exames de sangue, fazer todos os exames lá que pedem pra toda gestante, e aí a gente já ia ter o do beta-HCG, né, pra ter certeza que era positivo. Então ela me encaminhou pro dia seguinte ir na Unimar, colher todos os materiais pra fazer todos os exames e me encaminhou pro polo da dengue, lá no centro, né, o polo central da dengue, pra eu ser atendida o mais rápido possível, porque dali pra frente eu era grupo de risco. E aí, foi isso. O primeiro dia foi isso. Cheguei em casa, fui o caminho inteiro engolindo seco, engolindo choro. Cheguei em casa pra falar pro Brendo, comecei a falar... Ai, gente, eu fico ofegante de falar. Comecei a contar pro Brendo dos exames, e aí eu falei que eu tava grávida. Eu comecei a chorar, copiosamente, e falando que eu tava grávida. E aí, tipo assim, ele falou pra mim, como se ele que fosse o portador da informação, né? Ele, parabéns, você vai ser mamãe. E
lá chorando, copiosamente. Gente, foi muito engraçado. O povo falou, eu sempre achei que eu seria a pessoa que ia fazer surpresa e tudo mais. E o povo até falou pra mim, nossa, mas você não fez uma surpresa. Eu falei, gente, quem com surpresa fui eu. Porque ele parecia que sempre soube. Ele já sentia de antes, gente. Foi muito louco. E eu não sabia, não sentia. Pra mim, foi a vez que eu mais tinha certeza de que não estava. Eu já várias vezes desconfiei, já fiz teste, ele nem sabia e no fim deu negativo. E dessa vez que eu tinha certeza que não, deu positivo. Aí no dia 13 eu fui pra Unimar, né? Colhi todos os materiais pra todos os exames e tudo mais. Tive que voltar no posto por 7 dias pra fazer o controle ali das plaquetas, né? Por conta da dengue. E aí eu voltei no dia 13 no posto e a médica falou, olha, como os resultados ainda não saíram, você vai fazer um outro teste de gravidez aqui e aí depois a gente vê o seu de sangue. Eu falei, tá bom, tudo bem. Fui e fiz outro teste. Nesse segundo teste, gente, apareceu super forte o risquinho e eu tinha certeza que eu tava grávida. Ela falou, a enfermeira até falou, né? Dessa vez o bebê apareceu fortão. Então, assim, você tá realmente grávida, a gente já vai fazer sua carteirinha de gestante, já vai dar entrada no seu pré-natal. Tudo muito rápido, gente. Entrei na sala da doutora, a doutora já falou também do que do beta-HCG já deu certo. Já tinha dado positivo, tava tudo certo, que eu estava super grávida. E ela me contou uma coisa que aí me pegou. Ela falou que eu estava com diabetes gestacional. Gente, isso me pegou porque eu como muito doce, muito açúcar, muito carboidrato. Eu sou apaixonada por massa, por carboidrato. Quem me conhece sabe que eu sou assim, a fã de massa. E isso me baqueou um pouco. O que aconteceu? Minha glicemia deu 92. Para uma pessoa normal, isso tá bom. Mas para uma gestante, não. Porque, se não me engano, a placenta, me perdoem se eu estiver errada, alguma coisa, eu acho que é a placenta, gera um hormônio que aumenta a glicemia. Então, o 92 para uma gestante é glicemia alta. Então, eu estava com diabetes gestacional. A doutora falou para acompanhar, me encaminharam para nutricionista da gota de leite, uma das maternidades de Marília, e falou para eu controlar, para eu cuidar e tudo mais certinho, que ia dar tudo certo. Só que ela tava meio que desconfiada de que não fosse, porque poderia ser só naquele dia. Então ela falou que a gente ia controlar o meu Dexter ao longo dos pré-natais, né? E realmente eu também tava desconfiada de que não fosse, porque no dia anterior nós fomos na casa do casal de amigos nossos e eu comi 2 pães, comi brownie, tinha um suco de uva, gente, que o suco de uva parecia o melhor suco do mundo. E eu tomei horrores daquele suco, horrores. Vocês sabem que suco é doce, né? Que é muito doce. E eu me acabei naquele suco. E eu parei de comer 10 horas em ponto. Então, assim, a chance da minha glicemia estar alterada por isso era grande. Mas a gente tava preocupado, né? Porque nunca é bom. Se você tem alguma coisa assim, a gente já fica em alerta. Mas aí foi isso. Passou, eu fui controlando, cortando açúcar, cortando quanto eu podia de carboidrato, ou diminuindo, pesquisando sobre diabetes gestacional, pra ver o que eu podia fazer, até passar com a nutricionista, né? Porque, em contrapartida, eu não tava sentindo vontade de comer nada, não tava sentindo fome de nada. O que eu comia, eu me sentia estufada, então ficava bem mal. Eu tive bastante dificuldade de comer, de sentir gosto, de sentir vontade de comer no começo. Não senti enjoo de vomitar, nada do tipo. Eu só senti ranço de algumas comidas, igual frango, que é uma coisa que eu não consigo ver ainda. Só que eu não podia comer o que eu gostava. Porque nem teve um dia que, pra eu conseguir comer, eu tive que fazer macarrão. E o Breno falou pra mim, ele falou, poxa, mas você tá com a glicemia alta, você tá comendo macarrão, mas era a única coisa que eu queria comer. E eu gosto. Então, assim, foi bem complicado esse começo pela questão da minha alimentação. Que eu tava bem chata pra comer, bem chata. E aí foi isso, né, gente? Eu tive de sintomas, eu tive muito cansaço, muito sono. Nas primeiras semanas, o meu sono era, assim, avassalador. Eu tinha um sono que eu não conseguia controlar. Era demais, demais, demais. Até mais ou menos da 8ª, 9ª semana. Da 10ª semana pra frente, eu só sentia cansaço. Que eu até comentei que eu sou sonolenta já, então eu sabia que o sono que eu tava sentindo não era o da gravidez. Era o meu sono normal já. Eu já não tava sentindo sono de gravidez, que era aquele sono de derrubar. Só que eu tava com muito cansaço. Gente, esse cansaço é real, não é frescura. É muito louco, porque você faz qualquer coisa. Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês, eu tô ofegante. Tem vezes que eu vou pegar pra limpar minha casa. Eu vou limpar minha casa e eu começo. Fiz um cômodo, eu tenho que parar, respirar, aí eu volto. Fora que eu fiquei extremamente lenta, né? Muito lenta. Gente, atividades comuns que eu fazia antes rapidinho, eu tô assim, numa velocidade super, hiper, mega lenta. Tô com bastante fadiga, eu até perguntei pra médica na última consulta, porque as pessoas da minha volta estavam percebendo que eu estava muito fadigada. O Brandon, minha cunhada, chegaram a perguntar esses dias pra mim, eles falaram, você tá bem? Porque dá a impressão que você tá passando mal, que você não tá bem. Porque eu tava respirando assim. Mesmo, tipo, parada, sabe? Pra dormir, pra comer, pra coisa simples, parada. Eu tava com a respiração muito assim. Subo uma escada, gente, parece que eu, assim, corri uma maratona. É muito louco. Só que a doutora falou que é normal, que isso eu vou sentir a gestação inteira, então que não é para as pessoas se assustarem, nem pra eu ficar assustada também, nem pilhada. Então foi isso. Aí, teve um susto que a gente teve no começo aí desse começo do primeiro trimestre, que foi um sangramento. No dia 28 de fevereiro, eu fiquei no trabalho até mais tarde, eu fiquei até umas 8h40, 8h10, alguma coisa assim, até depois das 8 da noite. E eu vim pra casa, quando eu cheguei, eu tava com sangramento.
Aí eu cheguei no Breno e falei, olha, tô tendo um sangramento, a gente precisa ir pro materno, correndo. Eu vou tomar um banho e a gente vai pro materno. Aí a gente foi, eu fui atendida super rápido também. Gente, eu não tenho o que reclamar. Eu tô fazendo meu pré-natal todo pelo SUS e assim, eu não tô tendo dor de cabeça com nada. Nada. Todos os lugares, até me disseram que eu dei sorte, né? Todos os lugares que eu estou indo, eu tô sendo atendida super rápido, tô dando tudo certo. Graças a Deus, permaneça assim. Aí eu fui pro materno, eu cheguei lá, era umas 9h50 da noite. 10h40 eu já tava saindo de lá. E eu já tava aquela semana inteira, a doutora já tinha falado pra mim que eu poderia na semana seguinte fazer um ultrassom, só que teria que ser um ultrassom pago. Pra ouvir o coração do bebê, porque na semana seguinte como o coraçãozinho dele daria pra ouvir. Fiquei doida, né? Falei pro Breno, não, vou pagar esse ultrassom e a gente vai ouvir. Eu tava super empolgada, só que aí nesse dia 28 de fevereiro, que era uma sexta-feira, pré-carnaval, eu fui parar no materno. E lá, a doutora fez o ultrassom. Eu tava muito assustada pelo sangramento e tudo mais. Ela falou que eu tava com um risco de sangue no útero, mas que não sabia ao certo o que era, que não podia afirmar o que era, não podia excluir o fato de poder ter um aborto ou não. Mas ela falou que a princípio tava tudo bem. Me passou alguns medicamentos e aí ela fez a ultrassom. E, gente, foi, assim, o momento mais emocionante e o momento mais aliviante que a gente teve, sabe? Foi surreal, aquele coraçãozinho, assim, bem rapidinho, sabe? É muito louco, é muito emocionante. A gente viu o coraçãozinho, parecia um pontinho piscando, assim, rapidinho, sabe? E ela deixou a gente tirar foto e foi super emocionante. Super, a gente saiu de lá, assim, bobo, sabe? Os dois saímos bestas. Mas foi isso, foi um susto que graças a Deus a gente não teve mais. Na 12ª semana agora eu fiz um ultrassom e tava tudo bem também. Eu fui insegura também, porque esses 3 primeiros meses, esses 3 temidos primeiros meses, a gente pensa muita baboseira, então eu acordei no dia empolgada, ansiosa, ao mesmo tempo com medo de chegar lá e nada, sabe? Mas quando eu ouvi o coraçãozinho, parece que assim, parou tudo, sabe? Todos os meses, tudo tava, tipo, tudo bem. E o doutor falou que tava tudo certo, meu período de gestação tava tudo certo também, porque tava todo mundo falando na minha cabeça, sua barriga tá muito grande pra quem tá com menos de 3 meses, sua barriga tá crescendo muito rápido, será que você não tá de mais tempo? Será que... Sabe? 1001 teorias. E eu não sabia o que pensar, só que o doutor confirmou o tempo que estava, todo o tempo certo, tá tudo bem. Meu bebê é um bebezão, pelo descritivo. Ele é um pouquinho maior do que o lugar que ele fica, mas já isso muda também. E é isso, gente, tô muito feliz, muito aliviada. Ultimamente eu estou comendo como uma draga, graças a Deus. Só que alguns enjoos, alguns ranços, na verdade, enjoo eu não tô sentindo. Gente, tem dia que eu não lembro que eu tô grávida. Sério, é muito surreal. Tem dia que eu só lembro quando eu tô grávida, quando, tipo, acontece alguma coisa, eu fico, ai meu Deus do céu, não posso passar nervoso, não posso. Eu tive muita variação de humor, que assim, tem dias que eu estou felicíssima, tem dias que eu estou numa tristeza profunda, de ficar assim, só trancada no quarto, chorando, triste, mal, depressiva. Esse é o nível. E tem dias que eu estou numa raiva. Não estressa. Gente, não é fácil. O Brendo fala pra mim, falou esses dias, tem dia que eu odeio ele, tem dia que eu amo ele. É assim que eu tô. Tô totalmente com um humor totalmente variado. Eu até tava contando esses dias, eu falei pra ele, né, que no começo da gestação eu tava com ranço dele também. Olha que coisa, eu peguei um ranço tão grande dele que eu não conseguia ficar perto dele, ele ficava pegando em mim, eu ficava agoniada. E eu falei pra ele, eu esperei passar pra te contar que eu tava com ranço. Ele, mas eu tinha certeza que você tava com ranço de mim, você não precisava nem falar. Gente, é muito louco, muito louco. Mas é assim, a gente entende que é a variação de humor mesmo, é a variação dos hormônios, que é normal, e a gente segue, né? Mas fora isso, foi muito pouco. Eu peguei ranço de carne e frango, assados ou fritos. Então, carne de panela eu tô comendo, um refogado uma carne moída refogada, eu tô comendo, um frango cozido eu como. Agora, um frango assado, carne de churrasco, gente... Sim, tá sendo uma luta, porque nem o cheiro eu consigo sentir. Eu tô nesse nível, é horrível. Mas é só um ranço. E eu peguei ranço também, olha que curioso, de textura. Teve uma vez que eu comprei abacaxi, que eu tava com vontade. Coloquei iogurte natural e fui comer. A textura do iogurte natural me deu ranço. Então assim, eu tô com ranço também de texturas. Mas, de resto, estou ótima. Eu já senti vontades pontuais, mas eu não senti desejo de gravidez. Que dizem que o desejo de gravidez é incontrolável. Desejo eu não senti. Eu senti vontades pontuais, tipo, eu senti o cheiro, ouvi, senti vontade, fui lá e comi e passou. Mas desejo de gravidez eu não senti. Então esse é o resumão do meu primeiro trimestre. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém, porque a minha amiga até comentou comigo que seria interessante fazer esse diário de gravidez, porque além de ser difícil, como eu falei nos stories, né? Além de ser difícil de achar, principalmente nessas redes sociais, assim, Instagram, rede vizinha, enfim, também tem pessoas, cada um tem um sintoma diferente. E os meus sintomas foram bem diferentes. Então ninguém diria que isso era sintoma de gravidez, sabe? Se é que foi realmente sintoma de gravidez, né? Tem tudo isso. Então, espero que eu consiga ajudar algumas, acalmar o coração de algumas também. Quero contar que a gente não tem só mudanças ruins, a gente tem mudanças boas também. Eu tenho mudado muito como pessoa. Eu tenho descoberto, gente, me perdoem a minha máquina, mas
Eu tenho melhorado como pessoa, porque eu sinto que hoje eu não tenho mais tanta dificuldade de me posicionar, pra falar o que eu penso, pra me impor, coisa que eu tinha mais dificuldade antes, mas hoje eu tenho pensado o que eu quero pro meu filho, o que eu quero que meu filho entenda que é aceitável, o que eu quero que meu filho entenda que não é aceitável, sabe? Porque a gente falar é uma coisa, agora a gente ser é totalmente outra. E os nossos só vão seguir aquilo que eles veem, eles são espelhos nossos. Então hoje eu tenho tentado me tornar uma pessoa melhor, principalmente pra mim, pra minha família. Lógico que tenho ali minhas alterações de humor, mas no geral eu tenho tentado e tem dado certo. Eu tenho sentido uma melhora e eu tenho me gostado da Fabi Mãe. E essa é a atualização da barriga. Como ela está? Está crescendo rápido. Nem parece, né, gente? Que eu tô só de 13 semanas. Mas, pois é, estou crescendo muito rápido. É isso, gente. Muito obrigada.